Qual é o sentimento que fica no nosso coração depois de nós ouvirmos o Evangelho, as leituras que a igreja nos propõe hoje para reflexão, esse salmo tão lindo que nós acabamos de cantar? Qual é o sentimento? O que fica? Por onde começamos? Maria diz que Deus olhou para a sua serva. Acho que é um convite para que nós também, hoje, de modo especial, olhemos para ela. Nós passamos a nossa vida numa procura, é um caminho, e nós estamos sempre atentos para tentar enxergar aquilo que pode dar sentido às nossas vidas, perceber um caminho, olhar uma luz que nos leve a um lugar seguro, a paz, a uma felicidade, a uma tranquilidade, uma realização. Estamos em busca de sinais. E começamos precisamente a reflexão de hoje olhando para um sinal. São João, no livro do Apocalipse, diz: então apareceu no céu um grande sinal. É para aí que a gente tem que olhar. Esse sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Nós que cremos, ao ouvir essas palavras, acho que elas nos enchem o coração. E mesmo que essa leitura não traga o nome dessa mulher, esse nome vem ao nosso coração. E nós dizemos, ainda que para nós mesmos, é Maria, é ela. É Nossa Senhora. Esse sinal é a mãe de Jesus. É a minha própria mãe. É ela. E nós olhamos para o céu e nós vemos esse grande sinal. Hoje, de modo especial, no dia da Assunção da Santíssima Virgem Maria. E nós contemplamos nela a glória de Deus e o nosso próprio triunfo. Nós vemos Deus que cumpre em Maria a sua promessa para seu povo, para Israel e para a igreja. Nós vemos em Maria um Deus todo-poderoso, do qual Nossa Senhora fala, de fato, no Evangelho de hoje. Esse Deus que tem um braço forte, que dispersa os soberbos de coração, que acolhe e eleva os seus filhos e que os transporta no braço para levá-los ao lugar que Ele preparou. Hoje, Ele nos faz ver que Ele colocou lá Maria, para que esse sinal seja para nós um sinal de esperança, até de uma certeza na fé, de que é para lá que nós vamos também. E ao mesmo tempo, a liturgia de hoje nos convida a olhar para a terra, para ver Maria no nosso meio, ver Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, que começou esse caminho do mesmo modo em que nós começamos, numa vida simples, numa vida comum, mas no princípio, com um encontro com Deus, com um encontro com o Criador do Universo. E uma eleição. Maria aceitou ser a esposa de Deus, a esposa do Espírito Santo. Maria aceitou, quis que o Criador de todas as coisas fosse o seu Senhor e se dispôs a fazer tudo aquilo que Ele sonhou para ela. E a convidou a participar de um plano infinito
de salvação, da realização da obra de Deus sobre a história e sobre o universo e sobre o mundo inteiro e sobre as nossas próprias vidas. Ela é a primeira que responde esse chamado de um modo pleno. De algum modo, ela dá uma resposta para que nós possamos também, nós, na nossa vida, dar a mesma resposta. Uma resposta na fé e na fidelidade a Deus, com o desejo de fazer o mesmo caminho, de seguir o mesmo Senhor e de chegar à mesma plenitude que ela chegou e que hoje nós contemplamos. E quando nós olhamos para a terra e vemos Maria no nosso meio, e vemos Maria com Isabel, Maria recebendo o anjo, Maria que responde a Deus, a nossa alma deveria, junto com a dela, engrandecer o Senhor, o nosso espírito se alegrar em Deus, nosso Salvador, porque Deus olha para ela e Deus olha para nós. Que maravilha seria que, ao olhar para nós, Deus visse o mesmo que Ele viu em Maria. E é exatamente isso que Ele quer. E por isso Ele nos apresenta, Ele nos deixa como dom a sua própria mãe, para que junto dela nós sejamos educados por ela, pela mesma mulher a quem Ele confiou seu Filho, para caminhar por esse mundo e indicar a seu filho o caminho do cumprimento da vontade de Deus. Isso pode soar muito estranho, mas Maria ensinou Jesus a amar. Ela teve seu filho no colo. Maria ensinou a Jesus que Deus é Pai, ainda que Ele fosse o Filho. E é misterioso isso, e não podemos compreender isso, é muito maior do que nós. Mas se Deus quis que Maria significasse isso para o seu filho, com toda certeza, ao nos entregar Maria como mãe, é precisamente o que Ele quer que ela signifique para nós. Que seja nossa mãe e nossa educadora, e é aquela que nos indica o caminho para a meta final. Deixemos que Maria nos ensine a ser humildes como ela é. A humildade é possivelmente a mais difícil de todas as virtudes, porque é precisamente aquela que fica comprometida com o pecado original. O orgulho é a paixão, o pecado, o defeito que mancha a nossa alma, nos impede de ser quem nós somos e de ver o céu e de ver o bem. E por isso é tão importante, muitas vezes, não partir daquilo que nós podemos ver, porque tantas vezes não podemos enxergar. E aí nos aproximamos de Maria. Aí nos colocamos perto dela. Porque às vezes é o carinho, é o colo, é o amor de uma mãe que pode nos sustentar e fazer com que nos levantemos e tenhamos a coragem para seguir adiante, ainda que não vejamos o que ela vê. Mas tomados pela mão dela, ela vai nos conduzir. Ela é essa mulher que crê em Deus, que crê no cumprimento da promessa, porque mesmo sem ver, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. E é impressionante essa inspiração de Deus a Santa Isabel, que faz com que ela perceba essa fidelidade de Maria e essa resposta: porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurada aquela que acreditou. Para nós, é muito mais difícil acreditar, porque nós não temos o dom de Maria, da Imaculada Conceição, mas, por outro lado, é muito mais fácil acreditar, porque nós temos a ela. E ela está conosco, para que nós acreditemos, para que nós nunca desistamos, para que tenhamos a certeza de um Deus que é capaz de tanta misericórdia, a ponto de nos entregar
a ela. E de desejar para nós a mesma coisa que desejou para ela. Creemos em Maria. Acreditemos nela. É a mesma coisa que acreditar em Jesus. Jesus nos deixou Maria. Porque olhar para o céu muitas vezes é muito difícil. Mas encontrar o colo de Maria não é difícil. Basta que nos coloquemos humildemente na presença dela e peçamos esse colo, essa ajuda. Gostaria de deixar uma sugestão. Muitos de nós rezamos do terço todas as semanas, todos os dias. Eu acho que a oração da Ave Maria, mais do que uma oração de súplica, porque nós pedimos a Nossa Senhora a intercessão dela, deveria ser uma oração de colo, de carinho, de nos confiarmos à proteção dela. Ainda que tantas vezes distraídos nos esqueçamos daquilo que estamos dizendo ou pensando, mas que com confiança coloquemos a cabeça junto do colo dela, do coração dela, para sentir esse conforto do amor dela, que quer nos sustentar, que quer nos elevar. E além do terço, gostaria de sugerir, cada dia, se possível, de manhã, de noite, antes de dormir, em algum momento do dia, o que a gente chama de uma visita à Nossa Senhora. Uma oração espontânea. Se colocar na frente dela e se dirigir a ela com toda confiança, com carinho, com fé, e dizer aquilo que está no nosso coração, e pedir aquilo que está no nosso coração. E quando faltar nas palavras, não dizer nada, e simplesmente experimentar o aconchego dela. Ela conhece o caminho, e mais do que nós até, quer nos levar a esse abraço eterno do Pai, que Ele sonhou para nós e que ela tanto deseja também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.